nós tivemos pela primeira vez a prisão e a condenação de militares por conta de um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Estão presos aqui em Brasília, no Comando Militar, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Aí a gente vai para um outro local, que é um presídio comum, complexo da Papuda, mas uma ala reservada a policiais, agentes da segurança. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, está lá. E ainda Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, que foi preso e levado à estação de rádio da Marinha. A exceção é o Alexandre Ramagem, que sabemos está foragido do Brasil, foi para os Estados Unidos, e o Walter Braga Neto, que chegou a ser candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, que segue preso, já estava preso preventivamente no Rio de Janeiro, na Vila Militar. Mas quero ouvir de vocês, PG e Gabriel, sobre esse dia histórico do ponto de vista de uma condenação e de uma prisão de militares por uma tentativa de golpe de Estado. Não é exatamente o que a nossa tradição, o que o nosso histórico mostrava até aqui, né, PG? Não, depois de praticamente, Kelly, um século e meio, né, perseguido, acossado por uma tradição golpista que se imiscuiu mesmo, que se adentrou, né, nas Forças Armadas, o Brasil ontem disse que não aceita mais isso. Não aceita que de tempos em tempos um grupelho, né, uma turminha fardada entenda que tem o direito de tomar o governo para si. E é óbvio e é bom sublinhar sempre isso, não é a maioria dos militares que pensa assim, é evidente que não, né? A maioria dos militares é legalista, tanto que dos 3 comandantes das Forças Armadas, 2 foram contra essa intentona, né, que felizmente deu errado. Mas existe uma cultura golpista dentro de alguns setores da caserna, da comunidade militar, que foi se alimentando justamente da impunidade. Porque a anistia sempre foi uma regra, né, nas inúmeras tentativas de golpe que a gente teve desde a proclamação da República. Inúmeras mesmo, incontáveis quase. Quando tu anistia esse pessoal, eles voltam, né, Kelly? Às vezes leva 5 anos, às vezes 15, às vezes leva 40, que foi o caso aqui, né? Porque o último regime autoritário no Brasil foi em 85. Então, 40 anos, pouco menos, estamos falando de 2022, uma nova tentativa de golpe no Brasil. Eles voltam, se não tem punibilidade, né? Então, eu particularmente, Gabriel, eu nem acho que punir Bolsonaro seja o mais importante de tudo, embora seja importante porque ele liderava essa turma toda, mas Bolsonaro passa, as Forças Armadas não. As Forças Armadas vão continuar. Esses militares do alto oficialato presos, que é algo inédito no Brasil, nunca tinha ocorrido nada parecido antes. Essa é a grande vitória de um país que não admite mais entregar sua democracia de tempos em tempos na mão desses falsos patriotas. Por que falsos patriotas? Porque patriota é quem respeita a vontade do seu povo. Quem defende a pátria é quem compreende que a pátria é maior que si, é maior que si mesmo, é maior que a própria vontade. Então, ainda que eu divirja da vontade da maioria do povo, eu a acato, porque compreendo que o meu país, a minha pátria, neste momento, pelo menos, quer isso. E o argumento costumava ser, mas o verdadeiro golpe foi terem descondenado um ladrão. Escuta, todo mundo tem o direito de discordar do processo judicial que levou à anulação das condenações do Lula, é evidente que tem. Mas depois disso, ele foi eleito, né? Foi eleito. O que eu vou fazer? Então, que golpe é esse que ocorre dentro da Constituição? Porque tanto o processo judicial, né, jurídico, envolvendo a anulação das condenações, quanto a própria eleição do Lula, ela ocorreu dentro da Constituição. Pode ter problemas, mas para existir um golpe, de fato, precisa haver um rompimento constitucional. Isso é golpe do Estado, né? O golpe de Estado é quando ocorre um rompimento às normas da Constituição, uma ruptura com a Constituição. Isso não ocorreu. Aliás, a esquerda costumava dizer isso, né? Chamava de golpe o impeachment da Dilma. Que golpe? Não houve golpe coisíssima nenhuma no impeachment da Dilma, né? Pode achar que o impeachment foi injusto, pode achar que o impeachment foi excessivo, oportuno, pode achar o que quiser, isso é outra conversa. Mas golpe não foi. Porque todo o rito ocorreu, Gabriel, só para concluir, dentro das previsões constitucionais, no caso do impeachment. Então não houve golpe. Acha que foi errado, que foi... Tudo bem. Mas se tudo é considerado golpe, Gabriel, se a gente acha que tudo é golpe, tudo que acontece, isso aí é golpe. Quer dizer, eu distorço o sentido de uma palavra para emplacar uma narrativa, né? Aí eu digo que tudo é golpe. Descondenar o Lula, golpe.
Impeachment da Dilma, golpe. Bom, mas aí quando ocorre um golpe de fato, ou uma tentativa de golpe de fato, aí parece que tá valendo também, porque todo o resto valeu, né? Mas não tá valendo. O que esse grupelho militar, junto com o Bolsonaro, tentou fazer era uma ruptura constitucional. Impedir um presidente eleito de assumir. E isso sim é golpe. Impeachment da Dilma não foi. Descondenar o Lula lá, como dizem, esse é o verdadeiro golpe. Não foi. Podemos achar um absurdo. Uma estripulia judicial. Pode achar o que quiser. Golpe não foi. Golpe foi o que ocorreu agora. E é o que está sendo exemplarmente punido agora. Se deram mal. Acabou essa bananice do Brasil aí. Espero que tenha acabado. Né? De tempos em tempos alguém achar que o governo é de si, o governo é dele, que o governo é de um grupo. Não é, Gabriel. Essa é uma das grandes bandeiras da minha vida, PG. Eu milito contra o esvaziamento dos conceitos. E eu acho que boa parte do que explica metade da nossa população não compreender que o que houve foi sim uma tentativa de golpe, vem muito disso, do esvaziamento da palavra golpe. Se tudo é golpe, quando a gente está presente, está diante de um golpe de fato, isso. Metade das pessoas não reconhece o golpe. Acontece a mesma coisa com o fascismo, com o comunismo, exato, com o extremo esquerda, liberdade, extrema direita, liberdade, tudo. E o Brasil sempre foi um país que deixa pra lá, né, quando o assunto é quartelado. E ontem a gente começou a dizer não. Então é uma mudança que importa muito, não pelo passado, que não tem como ser reparado, mas pelo futuro, né? Porque o recado que fica para qualquer oficial de qualquer força é que o uniforme não é um escudo para subverter a vontade popular. Porque no fim das contas, reprimir quem atenta contra a democracia é que é a pacificação de verdade, né? Ontem a gente conversou com o deputado Sanderson e ele trouxe um conceito de novo, né? Falando de esvaziamento de conceito sobre pacificação, que ele próprio depois, no decorrer da conversa, reconhece aquilo que a gente estava dizendo. Não, peraí, o senhor está falando de pacificação para metade das pessoas que apoiam. Isso não é pacificação. Pacificação é quando todo mundo entra num consenso, né? Então, reprimir quem atenta contra a democracia, que é pacificação de verdade, que é proteger a república de quem quer reduzir o país a um capricho, ou de uma família, ou de uma fantasia de poder. E eu acho que ontem, pela primeira vez, o Brasil fez exatamente isso. Eu ouvi atentamente, né, o comentário do PG, uma análise que para mim é irretocável. Eu acho que a punição no Brasil, em qualquer que seja a circunstância, a situação, ela também tem um caráter pedagógico. A gente dá um recado para quem comete crime de que se tentar cometer de novo, ou se outra pessoa usar cometer o crime, vai ser punido. E nós, de direita ou de esquerda, nós temos que olhar para a punição como algo que dá esse recado e que penaliza quem fez coisa errada. Se você beber e dirigir, você vai ser penalizado. Se você agredir alguém, você vai ser sancionado. É sobre isso que a gente está falando, né? É lógico que, e é legítimo o registro aqui, é democrático que as pessoas se manifestem. O contrário de um espaço em que não há protesto, ou o espaço onde não há protesto, melhor dizendo, não é democracia, é ditadura. Tenta fazer um protesto na Venezuela. Tenta fazer um protesto, uma manifestação na Venezuela. O que vai acontecer contigo? A gente sabe qual é o caminho. E a democracia tem que ser cuidada por todos nós, né, PG? De direita, de esquerda. A alternância de poder é muito importante. Agora é a esquerda, mas há 4 anos atrás era a direita. Isso. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cuidar da democracia deveria ser dever de cada um de nós. O regime que não permite isso, eu citei a Venezuela, ele não permite que as pessoas pensem diferente. Essas pessoas que estão defendendo o Bolsonaro, e é legítimo, é democrático, eu tenho respeito, mas essas pessoas, se estivessem numa ditadura, no caso uma ditadura de esquerda, elas não poderiam falar, elas seriam presas, elas apanhariam. A gente tem que cuidar da nossa democracia. O PG tem toda a razão, não é golpe. E quando não é de golpe que a gente está falando. Quando a gente fala que é de prisão de militares, da condenação de militares, isso tem todo um outro peso, né? Porque a gente está falando aqui de pessoas que têm autorização da Constituição, são as únicas autorizadas pela Constituição a deter o monopólio da força. Então a gente não pode ficar submetido ao risco de ter gente que tem autorização, tem liberação para mexer em arma, para ficar brincando de regime
ditatorial. É inacreditável. E esse aspecto que a Kelly levantou agora sobre o recado e a função pedagógica da punição, eu sempre gosto de lembrar, Gabriel, Kelly, eu acho importante porque é um país com uma realidade socioeconômica relativamente próxima da nossa e territorialmente próximo também, nossos vizinhos, que é o caso da Argentina, né? Na Argentina, por que ninguém tenta dar um golpe há muito tempo? E nós estamos falando de um país, eu acho a Argentina um bom exemplo mesmo, porque tem todo tipo de instabilidade política e econômica lá há décadas, né? E ninguém vem se assanhando querendo dar golpe na Argentina. Vamos derrubar aí o presidentezinho para nós. Por quê? Por quê? Puniram todos. Puniram todos, Gabriel. Todos. O general Videla. Não, o Videla, né? O mais sanguinário ditador latino-americano. O Videla jogava as pessoas de cima do avião. Você sabia? Eles iam pro alto mar e ele pegava ele, especificamente não, né? Mas a turminha dele jogava do avião em alto mar os presos políticos, os oposicionistas do governo, dava uma drogadinha neles ali, eles ficavam meio grog e jogava os caras de cima do avião no mar. O cara matou, assim, eu agora não tenho o número aqui, até deveria procurar, mas é uma coisa assim impressionante, é muito, muito, muito mais do que a ditadura brasileira matou, né? E desapareceu aqui no Brasil, que não foi pouco, claro, não estou reduzindo a importância da quantidade de pessoas que sofreram e as famílias que sofreram com a ditadura brasileira, mas lá na Argentina é um nível absolutamente superior num tempo menor, né? Aqui no Brasil foi 21 anos, lá foi menos tempo. O que eu quero dizer é que o Videla morreu na cela dele fazendo cocô. Uhum. Videla morreu num vaso sanitário aos 87 anos de idade, até uma morte assim indigna, né? Que eu até não desejo pra ninguém, por pior que seja a pessoa. Mas o que eu quero dizer é quem é o machão metido autoritário que vai querer um final desse? Quem é que vai dar o golpezinho agora lá na Argentina? Lá? Então o país passa por todo tipo de instabilidade, não tem ninguém querendo fazer isso. Por isso que a Kelly tá falando. Porque foi um recado pedagógico fundamental e importante para a democracia daquele país. E esse recado a gente está agora deixando claro também. Vamos ver o que ocorre também. Eu estava lendo algumas análises recentes, Gabriel Kelly, que é o seguinte, né? A gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, daqui a pouco trocam 3, porque o próximo presidente vai ter direito a trocar 3 ministros do Supremo, né? Aí tu troca a formação do Supremo, o Supremo passa a ter um entendimento diferente, que essa turma deveria ter sido julgada lá na primeira instância e não aqui no Supremo como foi, e aí cancela todos os processos, enfim, essa turma toda sai da cadeia. Não se sabe, pode acontecer. Então essa é a realidade posta hoje, né? Essa realidade posta hoje da punição para esse grupelho, para essa turma toda, ela é sim importante e digna de se comemorar. Se isso vai se manter essa realidade assim daqui a 2, 3 anos, não sabemos. Mas enfim, vamos acompanhar. PG, só pra gente... Eu fui socorrida por um ouvinte muito querido aqui, acusado de matar 30 mil pessoas. Olha só. Aliás, 30 mil pessoas foram mortas ou desapareceram. Fui socorrida por um ouvinte que estava acompanhando, era a tua dúvida, né? Isso Aliás, é um número... em 5, 6 anos, né, Kelly? O Videla dá o golpe ali em 76, Isso, e termina em 83. Isso, assim, um pouco mais, então. Essas são as estimativas, né? Os números oficiais são menores, mas mesmo assim eu acho que fica muito clara a diferença também, que a lista oficial aqui do Brasil dá conta de 440 mortos e na Argentina 9 mil. Realmente é outro patamar. Não, é inacreditável. E antes que digam, né, PG, mas não houve golpe de Estado. É verdade. Graças a militares sérios, comprometidos, responsáveis e que honram a farda que vestem, como o comandante do Exército, Freire Gomes, o comandante da Aeronáutica, que disseram: nós não concordamos com esse governo eleito, nós não votamos nesse governo eleito, mas nós protegemos, resguardamos e cumprimos a lei. É assustador que militares, pessoas que fazem um juramento, que se comprometem com a pátria, não cumpram a lei. É justamente quem tem que se preocupar com a retidão, com o cumprimento das regras. E aí, PG, eu queria falar de novo algo que tu disse. Eu converso muito com militares, muito mesmo. Tenho, assim, profundo respeito, grandes pessoas que eu consulto quando eu vou fazer as minhas análises, que fazem um trabalho respeitadíssimo, que são muito sérias, e elas também não concordam com o que houve. Elas não dizem, talvez até por esse cuidado dos militares, né, em não sair falando, em não sair expondo, mas o que eu ouvi, inclusive, de uma pessoa com uma experiência muito grande é que
Infelizmente, o Bolsonaro acabou arrastando, não que não tenham responsabilidade, tem e tem que ser punido esse grupo, mas o Bolsonaro, que vendeu uma ideia, né, de que os militares teriam e tiveram espaço no governo, mas ele acabou arrastando a imagem dos militares para esse lugar que a gente vê absurdo, né? Para esse lugar em que alguém que foi preso tá com uma solda na tornozeleira eletrônica, para esse lugar de baderna no 8 de janeiro, o nome é esse. Baderna, deterioração do patrimônio. Nós estamos pagando com o nosso dinheiro tudo que foi quebrado, tudo que foi destruído. Ninguém, eu tenho certeza que a direita séria e responsável, como o próprio deputado Sanderson, não concorda com essa baderna, não concorda com o que houve. Claro, eles argumentam que não houve tentativa de golpe de Estado. Sim, mas se houvesse, nós não estaríamos nem aqui, né? São 10h28, a gente está ao vivo com o timeline aqui de Brasília, aliás, na Superintendência da Polícia Federal, aqui atrás de mim, onde está preso o Bolsonaro desde sábado. Nós teremos hoje mais uma audiência de custódia, o procedimento padrão de praxe, o qual será submetido também, né? Serão submetidos os demais condenados. Eu estou aqui o Anderson Torres, o Augusto Heleno, o Walter Braga Neto, o comandante da Marinha, ex-comandante Almir Garnier e também o Paulo Sérgio Nogueira, serão submetidos à audiência de custódia. Aqui para o Bolsonaro não chega a mudar muita coisa, porque ele acabou de passar por uma audiência de custódia no domingo. Mas por que eu chamo a atenção, Gabriel, PG e ouvintes? Porque foi naquela audiência de domingo que a gente teve uma confissão. Sim, eu usei o ferro, a solda, para mexer na tornozeleira. Disse que houve uma confusão mental. O termo certo é uma paranoia, uma alucinação, né? O termo que ele utilizou, segundo ele, por conta de combinação de medicamentos. Mas o fato é que nós teremos uma nova audiência e vamos atentar a isso, né?